Bom dia, quarto ano. Na aula passada, nós falamos sobre escultura, né? E o que essas esculturas têm em relação ao lugar onde elas foram criadas. O que essas artes, né? Elas têm em sua produção, em seu material, em suas formas, que relação que elas têm no lugar que elas foram criadas, no lugar que elas foram feitas. Então eu fiz uma comparação para vocês, a gente fez uma comparação de uma criança indígena, né, que mora lá na Amazônia, e de uma criança que mora no Rio Grande do Sul. A gente fez uma comparação falando das roupas deles, né, do clima que eles vivem, sobre o tipo de cultura que eles têm. Então, essas crianças, elas são afetadas pelo lugar onde elas vivem. E elas têm um comportamento, elas têm uma forma de se vestir, elas têm uma forma de brincar, elas têm brincadeiras de acordo com o lugar onde elas vivem. O ambiente, o lugar onde elas cresceram, tem relação com a forma das pessoas brincarem, certo? Por exemplo, vamos pensar num lugar mais seguro que o Brasil, por exemplo, que o Brasil tem muita violência, né? Às vezes a mamãe fala pra você, não dá pra brincar na rua, porque é perigoso. Por exemplo, um país onde não tenha tanta violência, por exemplo, vamos falar da Suécia, por exemplo. As crianças já brincam na rua. Então, essa brincadeira na rua tem relação no lugar onde elas vivem também, né? Da segurança. No Brasil, antigamente, era mais comum brincar na rua também. Eu cresci brincando na rua. Pergunte aos pais de vocês, acho que muitos deles também cresceram brincando na rua, brincando com os coleguinhas na rua, porque a violência não era tão intensa. Havia violência, mas não era tão intensa como nos tempos de agora, mas havia sim. Hoje em dia é totalmente inseguro uma criança ficar na rua, brincando na rua, muito perigoso, mesmo porque por causa também dos avanços nos meios de locomoção, na facilidade de comprar um carro hoje em dia, né, financiado e tal. Então tem muitos carros na rua, também é muito perigoso pela segurança no sentido de estar na rua e sofrer um acidente de carro, né, um carro acabar machucando vocês. Muito bem, então a gente vai ver aqui um pouquinho como que era a arte na civilização maia, o que eles acreditavam e a cultura e o que eles acreditavam, como que influenciava na arte deles. A arte tinha a ver com a cultura, a arte tinha a ver com o que eles acreditavam. Vamos ver isso? Então vamos lá. A arte maia apresenta um elevado grau de sofisticação, visto a época em que fora produzido. Grande parte das obras que sobreviveram à conquista europeia eram monumentos públicos. Esse tipo de arte foi criado sobretudo para a contagem do tempo, a representação da grandeza da cidade e a veneração aos deuses. A arte maia também envolvia uma importante questão política. Os murais, produzidos com a técnica do afresco, e as esculturas relatavam a grandeza das dinastias que controlavam uma determinada cidade-estado. Sendo indicada como uma família abençoada pelos deuses, as expressões artísticas maias eram importantes na legitimação do poder político. A escultura destes povos acompanhou o desenvolvimento arquitetônico e alcançou um grau de sofisticação não encontrado entre os demais povos da América. Com a técnica do afresco, os murais eram multicoloridos e apresentavam cenas históricas, cotidianas, culturais e cerimoniais. Eu sou um líder maia! Olha minhas roupas coloridas, feitas de pena, couro. Gente, esse é o coloridinho. Vocês já viram eles na aula da Pro, né? Ele é um personagem, ele me ajuda nas aulas. O que nós vamos falar para eles agora no final dessa aula sobre arte maia? Então, gente, nós vamos confeccionar uma máscara maia. Os maias acreditavam que essas máscaras, contendo vários caquinhos de elementos coloridos,
como pedras, metal, eles acreditavam que quando elas expostas ao sol, elas indicavam o melhor momento de plantio. Como a fonte de alimentação deles, a fonte alimentícia deles, a principal fonte de conseguir alimento era a agricultura, fora a caça, mas a agricultura principalmente, eles eram muito preocupados quanto era o melhor tempo de plantio e colheita. Então eles faziam essas máscaras, colocavam expostas ao sol, e conforme o sol batia nas máscaras, né, eles viam o melhor momento de se colher e de se plantar. Então olha só como a gente vai fazer essas máscaras. Pessoal, observando essa primeira máscara aqui que a gente tá vendo, ela é feita de caquinhos, tá? Pequenos caquinhos. E era assim que os maias confeccionavam as suas máscaras. Era esse o conceito de beleza, de estética que eles tinham para fazer essas máscaras. E os caquinhos, as pedras coloridas, era muito fácil de encontrar no território onde eles viviam. Então, vocês vão poder conferir aqui nessas imagens que a Pro está colocando, que essas máscaras são formadas de caquinhos. Quando uma obra de arte é formada de pequenos pedacinhos de elementos, e que esses elementos compõem uma imagem, ou revestem um objeto, a gente fala que essa técnica é chamada de mosaico. É que nem um quebra-cabeça. As pecinhas vão sendo colocadas uma ao lado do outro e se encaixando. Então, eles acreditavam que, expondo essas máscaras ao sol, os olhos das máscaras brilhavam, óbvio, né? Porque eram feitos de pedras brilhantes. E então, conforme a luz que elas emitiam no reflexo do sol, eles acreditavam se era bom para plantar ou não. O que vocês vão fazer? Na página 34 e 35 do livro de arte, então olha lá, observe essas imagens. Vocês vão desenhar uma máscara na página 34 e uma máscara na página 35. Aí o segundo passo é pintar a máscara toda de uma cor só por trás. Então, olha a primeira imagem do lado esquerdo, ela tá toda pintada de preto por trás dela, né? Em cima dela. Aí a criança cortou pequenos pedacinhos quadradinhos e foi colando sobre a máscara, foi revestindo a máscara e criou um revestimento de mosaico nela. Inclusive, em volta dos olhos, ela colocou papel brilhante. E onde vocês podem encontrar papel brilhante? Ah, professora, não tenho esse tipo de papel em casa. Ah, tem um lugar onde vocês podem encontrar muito facilmente esse tipo de papel. Atrás das embalagens. Sim. Dentro da embalagem de pó de café, dentro da embalagem de chocolate, dentro da embalagem de salgadinho. Elas são revestidas de um papel alumínio brilhante. Então, vocês podem pegar esse revestimento dessas embalagens e podem colocar em volta dos olhos. Sim, podem colocar em volta dos olhos esse revestimento. É muito fácil encontrar. Peça pro papai, pra mamãe, pra vovó, pra titia, pro periquito, pro cachorrinho, pro mico, para alguém que puder te ajudar. Olhar em casa embalagens que tenham por dentro esse revestimento brilhante que serve para conservar melhor o produto. Então, esse revestimento brilhante de alumínio, de um papel metalizado, pode servir para você colocar em volta dos olhos da máscara, ok? Se não conseguir, não faz mal, faz igual a máscara direita, só o revestimento de quadriculado, com quadriculados, ok? Então, na página 34 vocês vão fazer um modelo, na página 35 vocês vão fazer outro modelo. E o papel, professora? O papel pode ser de revista, o papel pode ser de um anúncio, de um folheto, o papel pode ser de embalagens que você tem em casa, embalagens de vários produtos diferenciados, de caixa de hambúrguer, de pacote de maisena, de saquinho de tempero, de pacote de bolacha, de biscoito, de salgadinho. Vocês podem pegar e cortar. Podem pegar capas de revistas e recortar, certo? Livros que você não usa mais, livros
de escola que você ia jogar fora, do Uno mesmo, vocês podem recortar de outras séries, né, do primeiro ano, vocês podem recortar se a mamãe não quiser e o papai não quiser guardar de lembrança, que muitos pais fazem isso. Minha mãe, por exemplo, guarda meus livros do primeiro ano. Sim, ela guarda, ela tem com a minha letrinha e tudo, outro dia eu mostro pra vocês. Então, na página 34 e 35, vocês vão construir uma máscara, 2 máscaras de mobile. Lembre de desenhar a máscara e pintar ela primeiro, aí depois você coloca o mosaico. Eu falei mobile e falei errado aqui. É mosaico. Mosaico. Então pesquisem lá. Máscaras maias. Aí vocês vão encontrar e vão copiar um modelo e fazer de mosaico, tá bom? Um grande beijo para vocês.